Fala, meu aluno, tudo bem com você? Hoje eu só estou aqui porque você está aí, você só está aí porque vai assistir mais uma aula em regime não presencial. Hoje, essa aula se dedica aos alunos do nono ano e o tema dela vem se tratar sobre notação científica. Veja só, meu aluno, essa aula de hoje nós temos um objetivo a ser alcançado, que é trabalhar essa habilidade aqui, ó, EF09MA04B. Então, meu aluno, para que consigamos atingir esse objetivo, já peço a você, antemão, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe com os coleguinhas, ative a notificação para você receber semana que vem a próxima aula, né? Você não ficar perdido aí no conteúdo, não deixar tudo tumultuado para depois chegar no fim do bimestre, falar para mim que não conseguiu aprender nada, mas você não conseguiu ter organização. Então já ative a sinaleta para receber as notificações de quando sair as próximas aulas. Certinho, meu aluno? Conto com vocês aí. Então, para trabalhar essa habilidade em notação científica, a Secretaria de Educação, a BNCC, essa turmada toda resolveu colocar uma sigla para ela. Então, essa sigla significa o seguinte: ensino fundamental, nono ano, matemática, quarta habilidade. Dentro da quarta habilidade tem outras três. Aí nós vamos trabalhar a segunda, a letra B. Certinho? O que é que essa habilidade vem trazer para nós? É o seguinte, ó, saber ler, interpretar, resolver e elaborar problemas reais, inclusive em notação científica, envolvendo operações diferentes. Na aula de hoje, então, nós vamos conceituar a operação de notação científica usando exemplos do cotidiano e trabalhar algumas operações envolvendo notação científica. Certo, meu aluno? Meus alunos, vejam só, o primeiro exemplo que eu trago para vocês é no âmbito da física. Vamos fazer uma interdisciplinaridade com física nesse momento. Nós sabemos que em física existem grandezas que às vezes são escritas com números muito grandes, outras vezes existem grandezas que são escritas com números, através de números muito pequenos. Um exemplo que eu vos trago aqui é a velocidade da luz, que é representada pela letra C e tem um valor nominal de 300 mil quilômetros por segundo, ou seja, a cada 1 segundo a luz percorre 300 mil quilômetros. Perceba só, esse aqui é um número razoavelmente grande. Se você transformar para metros por segundo, essa unidade que está em quilômetros por segundo, esse ainda se torna um número maior ainda. Vejam só, para transformar quilômetros por segundo em metros por segundo, eu tive que multiplicar esse resultado aqui por 1000. Vejam só, esse número aqui então em metros por segundo, que é a velocidade da luz, se transformou em um número muito grande. Não faz sentido você ficar fazendo continha na mão com esse tipo de número aqui. O que os caras inventou então? Inventou o tal da notação científica, que é o meio para simplificar, tornar esse número mais reduzido e assim então facilitar os cálculos, né? Imagina você fazer conta de astronomia lá com grandezas, né, gigantescas, massa da Terra, massa do Sol, massa de um planeta, massa de uma galáxia, distância de uma galáxia, e fazer isso tudo com esse tanto de zero aqui. Não vai fazer muito sentido e vai demorar muito, a não ser que você tenha um supercomputador. Mas em se tratando de continha para ser feita na mão, é muito complicado trabalhar com essa quantidade de zeros. Então fizeram a notação científica. Antes de adentrarmos em notação científica, faz necessário então uma revisão sobre potências de base 10. O que eu quero explicar para você antes de adentrar no tópico notação científica, vamos fazer uma revisão sobre essa potência de base 10, que você já deve ter estudado assim em séries anteriores. Então aqui eu representei os números 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 e 1 milhão. E vamos representá-lo em base 10, certo? Como a base é 10, eu vou representá-lo aqui. E sabemos o seguinte, todo número elevado a zero dá como resultado 1. Então, 10 elevado a zero resulta em 1. Essa aqui é uma definição que eu vou deixar aí para vocês pré-estabelecida. Todo número elevado a zero é 1. Portanto, 10 elevado a zero é 1. Como não tem nenhum expoente aqui nesse 10 aqui, não está mostrando nada, deixa eu colocar aqui em forma de quadrado aqui para ficar mais fácil. Não tem nenhum expoente aqui. Existe então, portanto, um número que é invisível. Que número que é esse? É 1. Então, quando não aparecer nada no expoente, significa que o seu valor é 1. Então, eu vou escrever aqui, 10 elevado a 1. Certo, meu aluno? Agora você vai contar aqui, ó, 100. O 100, ele tem duas casas de zero. Portanto, você pode escrever em forma de potência de base 10 como sendo 10 elevado a 2.
pois esse 2 faz alusão à quantidade zero que tem aqui. Dessa forma, no 1000 eu tenho 3 zeros. Significa então que o meu expoente será 3. Então vai ficar assim, ó, 10 elevado a 3. Agora eu tenho aqui a quantidade de zeros igual a 1, 2, 3, 4. Então meu expoente será 4. Por fim, você já deve estar entendendo que se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 casas com zero, significa que meu expoente será 5. Já aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se tem 6 casas de zero, meu expoente será 6. E se você tiver mais tempo, você pode fazer essa brincadeira aqui infinitamente. O quanto você quiser colocar de zero, vai ser o seu valor aqui no expoente. Certo, meu aluno? Entendido essa parte aqui agora, vamos fazer uma operação de multiplicação envolvendo, portanto, essa base 10. Voltando para o nosso exemplo da velocidade da luz, reescrevi ela aqui, 300 milhões de metros por segundo. Certo, meu aluno? Agora você vai transformar esse número para a notação científica. Veja só como é fácil. Você vai colocar aqui o primeiro algarismo significativo, que no caso é o 3, vezes, aí você vai multiplicar esse número pelo total de zeros que tem aqui, na base 10. Então ele será aqui 100 milhões. Certo? Como você já aprendeu, você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas com zero. Então, transformando esse número aqui para notação científica, nós teremos o número na base 10 elevado a 8. Portanto, o número em notação científica correspondente a essa velocidade de 300 milhões de metros por segundo significa 3 vezes 10 à oitava. Simples assim. Vamos fazer agora outro exemplo para você entender. Vamos fazer então algumas aplicações agora de uma forma mais rápida, já que você entendeu essa primeira parte. Aqui nesse exemplo eu tenho 70 mil. Então você vai pensar qual que é o algarismo significativo aqui? É o 7. Então, aluno, a primeira coisa que você vai ter que saber é o seguinte. Um número em notação científica, ele não pode ser o coeficiente dele não pode ser menor que 1 e também não pode ser maior que 10. Veja que o 7 ele é um número que satisfaz essa condição, porque ele é maior que 1 e menor que 10. Então eu posso colocar minha vírgula entre o 7 e esse primeiro zero aqui. A partir daí eu vou contar então quantas casas tem após essa vírgula. Tem 1, 2, 3, 4. Então esse número aqui pode ser reescrito da seguinte forma. 7 vezes 10 elevado a 4. Então, escrevi número de notação científica. Vou escrever aqui a nossa regrinha, então, para que você fixe aí nos seus estudos, certo? Então, meu aluno, já fixa aí. A base, que é esse número aqui, né, deve ser um número maior ou igual a 1 e menor que 10. Obedecendo a essa regrinha, você não vai ter dificuldade em resolver os próximos exercícios, certo? Vamos aqui para o próximo exemplo agora. Você tem 500 mil. Então, o seu algarismo significativo aqui é o 5. Certo? E 5 vocês fazem a condição. Ele é maior que 1 e menor que 10. Então, eu vou colocar a vírgula entre ele, esse primeiro zero, e contar quantas casas eu tenho após a vírgula, ou seja, para a direita. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ficar assim, ó, 5 vezes 10 elevado a 5. Isso aí, portanto, é a notação científica referente a 500 mil. Já esse próximo exemplo, eu tenho aqui 371 milhões. Então, veja só, os dois primeiros algarismos significativos são 3 e 7. 37 é um número maior que 10, então ele não pode ser. Eu vou colocar, então, minha vírgula entre o 3 e o 7. E contar quantas casas eu tenho à minha direita. Vejam só, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. Então, eu vou escrever assim, ó, 3,71 vezes elevado a 8. Meu aluno, aí surge um probleminha. Tem algumas denominações, tem alguns livros que falam que não pode ter mais do que 2 casas após a vírgula. Tem as normas da BNT que falam também que não pode. Você pode achar seu numerinho aqui, certo?
Só que aí vai ter que levar em consideração também como que o livro em questão irá se tratar. Vamos padronizar aqui, deixar então duas casas, uma casa só após a vírgula. Vamos tirar esse 1 aqui, mas para tirar ele, para arredondar esse número, tem que levar em consideração algumas regras. Você tem que levar em consideração o seguinte, o número 5. Esse número aqui, o segundo número que vamos tentar eliminar, ele é maior ou menor que 5? Se for menor que 5, eu desprezo ele. Se for maior que 5, aí eu arredondo para cima essa unidade. Se for 5, temos três condições. A primeira condição, se ele for ímpar, se o número subsequente ao 5, a mais à direita a 5, for ímpar, deverá ser aumentada a unidade. Se for par e depois do 5 não tiver número ou for seguir de 0, esse número deverá permanecer constante. Agora, se o número a ser considerado, ele for, após o 5 existir qualquer outro número, esse deverá ser aumentado com unidade acima. Vejam só como vai ser nos exemplos a seguir. Então, como esse número aqui ele é menor do que 5, o que vai acontecer? Eu vou desprezá-lo. Se eu vou desprezar, vai ficar apenas assim, então. 3,7 vezes 10 à oitava. Acabou o exercício aqui. Certo, meu aluno? Agora vamos considerar a situação aqui, ó, 17 bilhões e 500 milhões. Vejam só, os dois algarismos significativos, eles são o 1 e o 7, os dois primeiros algarismos significativos, 1 e 7. Então, minha vírgula vai ter que ficar entre eles aqui. E a partir daí, eu vou contar quantas casas eu tenho à minha direita. Dessa forma, eu terei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, vai ficar assim, 1,75 vezes 10 elevado a 10. Perceba que já apareceu a nossa condição de que após o algarismo, a primeira casa após a vírgula, surgiu 5. Então, como esse número aqui tem duas casas após a vírgula e a segunda casa ele é um 5, eu tenho que levar em consideração essas três regrinhas que eu informei para vocês. Essa segunda casa ele é igual a 5. Então perceba o seguinte, o número que antecede o 5 é um número ímpar, é o 7. Então, para obedecer a primeira regra, o número ímpar eu vou ter que aumentar uma unidade. Então vai ficar assim. 1,8 vezes 10 elevado a 10. Perceba que eu aumentei uma casa, pois esse número é ímpar, e a segunda casa é o número 5. Certo, meu aluno? Se fosse o número par, permaneceria como está. Aí, meu aluno, você faz aquela pergunta. Professor, você só fez números grandes, faça agora números pequenos. Vou atender seu pedido então. Olha só, para números pequenos, esta metodologia também vai funcionar. Qual que é a diferença? Em vez de deixar o expoente positivo, agora com números fracionários, conforme está na definição aqui, o nosso expoente na base 10 vai ficar negativo. Observe só, meu aluno, o primeiro passo é você identificar os dois algarismos significativos, ou seja, os dois algarismos que têm valor, que é diferente de zero. Portanto, eu tenho aqui o 1 e o 3. O 13 não pode ser porque é um número maior do que 10. Então, eu vou colocar a vírgula entre o 1 e o 3. Agora, meu aluno, observe só, eu vou contar quantas casas existem entre essas duas vírgulas aqui, ó, incluindo esse algarismo significativo. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 casas. Percebam só, 10 casas entre essas duas vírgulas. Eu vou reescrever então aqui os números significativos, 1,35 vezes 10. Como ele é um número decimal, esse expoente vai ter que ficar negativo. Então, eu vou escrever aqui menos 10. Agora, observe o nosso caso aqui, ó. Eu tenho, a partir da segunda casa, o número 5. Esse número aqui eu vou ter que fazer a conversão dele. Eu vou ter que fazer o arredondamento dele. Então, como esse número aqui é 5 e o número que está imediatamente antes dele é ímpar, eu posso então aumentar uma unidade acima, ficando assim, portanto, 1,4 vezes 10 elevado a menos 10. Isso tem a ver com aquela história de ordem de grandeza, certo, meu aluno? Então, está nas normas da ABNT. Se o número aqui for 5 e o que estiver imediatamente antes dele for ímpar, eu aumento esse número, certo?
Vamos fazer agora outros exemplos para que fique claro para você como faz a transformação de número decimal para notação científica. Então, aqui no exemplo 1 eu tenho 0,01. Vou colocar a vírgula entre os dois algarismos significativos aí do número. Como não tem nenhum outro algarismo depois do 1, esse aqui é o próprio algarismo significativo. Então a vírgula deve vir sempre depois, imediatamente após o primeiro algarismo significativo. Guardem essa regra. E quantas casas que existem entre essas duas vírgulas? Aqui em questão são duas. Portanto, eu vou escrever o número assim, ó. 1 vezes 10 elevado a menos 2. Certo, meu aluno? Agora aqui no próximo, vejam só, eu tenho aqui os dois algarismos significativos, são 1 e 6. Vou colocar a vírgula entre eles. E contar quantas casas existem entre essas duas vírgulas. Observe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou reescrever da seguinte forma. 1,6 vezes 10 elevado a menos 6. Perceba que já está uma casa após a vírgula, conforme o nosso padrão estabelecido. Então, não tem que mexer em nada aqui, certo? Agora, por fim, vamos fazer aqui esse número que eu não sei nem te falar como é que é. 662. Certo? Os dois algarismos significativos que eu tenho aqui é 6 e 6. Então, agora eu ponho a vírgula entre eles e conto quantas casas existem aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 casas, incluindo o primeiro algarismo significativo. Então, dessa forma, eu vou reescrever assim, ó, 6,62 vezes 10 elevado a menos 12. Observe que aqui já tem duas casas após a vírgula. Só que esse número aqui, ele é menor que 5. Se ele é um número menor que 5, eu posso então desprezá-lo, sem perda de generalidade. Ficando assim, portanto, 6,6 vezes 10 elevado a menos 12. Certo, meu aluno? Então, alunos, essa foi a videoaula que eu preparei para vocês sobre notação científica. Espero que tenha ficado claro as regrinhas de arredondamento, as condições de onde colocar a vírgula para contar as casas, quando é um número muito grande, quando é um número muito pequeno. Espero que tenha ficado claro para vocês essa explicação. Se ficou até o final, curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, ajude esse canal a crescer ainda mais, conto com a ajuda de vocês para atingir 1000 inscritos em 4.000 horas, então, para começar a monetizar. Se ficou até aqui, se você gostou dessa videoaula, deixe o seu joinha no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas, mais alunos em regime não presencial de aula, assim como vocês, tenham a oportunidade de assistir e aprender um pouco mais sobre essa forma de escrever números. Na próxima semana estarei trazendo operacionalização de notação científica. Então, de antemão, já peço que ative a sinaleta para que você receba essa próxima aula na semana que vem. Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima. Tchau!